Já estava ficando com saudade de vocês. E fiquei muito feliz quando o Peinha me convidou. Perguntou: Fátima, tem possibilidade de você ir segunda? Tem. Como eu já disse, não canso de dizer, também é minha casa, né? Esse ambiente também é minha casa. Eu me sinto muito feliz quando estou aqui na presença de vocês e dos amigos da espiritualidade, que com certeza são os trabalhadores incansáveis desse templo de luz na Terra, né? O tema: doenças e doentes. Eu costumo, quando a Aline, em Aperibé, a Aline que organiza os estudos, eu sempre, quando ela me convida, eu falo tema livre, porque eu vou pesquisar o que eu estou precisando naquele momento, porque eu falo primeiro para mim, para depois falar para alguém, né? O meu ouvido é o mais próximo da minha boca, eu sempre falo isso. E esse tema me chamou tanta atenção, porque foi no momento em que eu precisei procurar o auxílio dos médicos da Terra. Eu confesso, não sou muito caprichosa nesse sentido, precisava me cuidar mais até. E chega um momento que o corpo pede. E eu procurei um hepatologista, e na consulta ele me falou uma frase que me marcou muito. E eu pensei assim: serve para eu procurar, né, dentro da doutrina espírita, alguma coisa sobre isso para falar. Ele disse para mim assim: muitas pessoas me procuram querendo a cura, mas poucos querem o sacrifício de curar-se. Curar-se ou melhorar-se faz de nós, né, responsáveis por uma ação, buscar essa cura, né, buscar essa melhora, buscar esse auxílio. E eu achei assim muito, muito interessante, a frase ficou marcada na minha cabeça. E fui para casa e comecei a pesquisar sobre esse tema, doenças e doentes, o que é doença. E me veio a história de Bartimeu, que eu já contei aqui com certeza várias vezes. E eu vou tomar bastante água porque tem muita história para contar, bem. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, sou contadora de história. Me fez lembrar a história do cego Bartimeu. Bartimeu ouve dizer que Jesus iria passar por aquelas cercanias. E Bartimeu, então, com todo o sacrifício de um cego, vai para a beira da estrada por onde provavelmente o mestre passaria. Vou fazer a minha primeira paradinha aí na história. Bartimeu, com todo o sacrifício de um cego, sai do local aonde ele estava, que provavelmente devia ser o local aonde ele mendigava, porque ele tinha o direito de mendigar, já que ele era cego, e ele possuía uma capa. Essa capa tinha insígnia, né? O símbolo do Império Romano, que dava direito a ele de mendigar, já que ele, cego, não podia trabalhar. Então, ele sai daquele ambiente aonde ele estava, né? E busca a beira da estrada por onde o mestre iria passar. Ele tem a ação de buscar o mestre. Ele não se acomoda
na doença, porque ele poderia fazer como muitos de nós fazemos. Ah, mas eu sou cego. Ah, mas eu estou doente. Eu vou ficar aqui, deixa que alguém venha me buscar, né? Ou que alguém venha me visitar, que alguém faça por mim. Ele não. Ele tomou ação e ele foi para a beira da estrada. E ao se sentar à beira da estrada, ele percebe que vinha junto com Cristo uma multidão. Porque a cegueira era fato, e a gente sabe que quando alguém perde a sensibilidade de um dos sentidos, os outros aguçam. E ele então, com a audição aguçada, ele percebe que viu uma multidão junto com Cristo. E ele fala, bem, eu estou aqui na beira da estrada, eu não estou enxergando o mestre, eu vou precisar gritar. Eu vou precisar clamar com todas as forças para que ele possa me ouvir. Porque senão, né, ele não vai me perceber diante da multidão que está o cercando. E ele começa a clamar. E ele clama com toda a força. Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas ao entorno se incomodam com aquele homem gritando. E começam, mas para, por que você está gritando tanto? Não vai adiantar nada, ele está vindo com uma multidão, você acha que ele vai te ouvir? Tem um monte de gente buscando Cristo, ele não vai te escutar. Eu vou parar pela segunda vez com a historinha. Na nossa vida, em várias situações, existem essas criaturas que querem nos impedir de clamar. Não adianta, agora já é tarde. Por que você quer mudar agora? Para que você está gritando pelo mestre? Por que você está buscando o mestre nessa hora? Agora já é tarde. Né? Muitas pessoas querem a nossa desistência, mas Bartimeu não permitiu que essas influências negativas o impedissem de gritar por Jesus. E ele gritou. E Jesus diz aos seus discípulos, principalmente a Pedro, que estava próximo a ele, alguém me chama. E Pedro fala, mestre, tem uma multidão querendo estar contigo. Uma multidão te chama. E ele diz, vá e busque-o. E quando Pedro vai até Bartimeu, a primeira ação de Bartimeu é tirar a capa. Nenhum de nós, ou aqui se alguém levantar a mão e disser, eu deixaria a capa, já sei que vai para os mundos celestiais direto. Porque a gente se agarra às nossas muletas. Isso é fato, nós nos agarramos às nossas muletas. Nós nos agarramos às pessoas que nos auxiliam, nós nos agarramos, nós somos dependentes demais. E Bartimeu, a primeira coisa que ele fez foi tirar a capa. Imagina, um monte de gente deve ter corrido para pegar a capa. E Bartimeu se levanta sem a capa e vai até o mestre com o auxílio de Pedro sem a capa. Porque ele tinha certeza absoluta que Jesus tinha um magnetismo que poderia o curar. E ele diante do mestre se coloca e Jesus, que não entrega a cura de graça, ele espera de todos nós que nós busquemos a cura, pergunta a Bartimeu, que queres de mim? Jesus sabe, porque fica parecendo assim, Fátima, quando Jesus pergunta, é igual que Jesus não sabe o que a gente quer, todo mundo não fala que ele sabe, mas ele precisa ouvir a nossa humildade espiritual.
Nós precisamos demonstrar humildade espiritual. Senhor, eu errei, eu me equivoquei e eu quero mudar. É isso que o Mestre espera de nós. E ele pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: que eu torne a ver. E Jesus então cura Bartimeu. Vou parar pela terceira vez a historinha. Quando Bartimeu foi curado da sua doença física, que era a cegueira, a maioria de nós, numa situação dessa, voltaria exultante para casa e lembraria do Cristo com carinho, com gratidão, mas vida que segue. Bartimeu não. Bartimeu continua seguindo Jesus. Ele passa a ter possibilidades, segundo Humberto de Campos, né? Segundo as notícias que Humberto de Campos nos traz, Bartimeu passa a ter condições de trabalhar. Ele trabalhava e seguia Jesus nas pregações do Mestre, porque ele não queria apenas a cura física, ele também desejava a cura espiritual. Então, só adquirir o processo da cura física não bastou para Bartimeu. Ele queria continuar o processo, que era um processo até mais difícil, que era a busca da cura espiritual. Então, Jesus está a todo instante esperando que nós clamemos por Ele e demonstremos a nossa humildade espiritual. Eu tirei algumas frases que nós vamos aqui refletindo e algumas histórias eu vou contando. E nós sabemos que existem dois tipos de doença: a doença do corpo físico e a doença da alma. As doenças do corpo físico, nós temos o auxílio dos médicos da terra. Aliado ao auxílio dos médicos da terra, nós temos o auxílio do médico dos médicos. Então ninguém deve de maneira nenhuma abandonar um tratamento de um médico da terra, porque acredita estar em completa sintonia com o médico dos médicos. É importante que a gente faça o tratamento dos médicos da terra e que a gente se conecte cada vez mais com o médico dos médicos, que através dos seus trabalhadores irão nos ofertar as condições necessárias ou da cura, ou a energia e a sabedoria para suportar o que for irreversível. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e tem situações que são irreversíveis. Irreversíveis porque Deus nos impõe essas doenças irreversíveis? Não, porque nós mesmos nos impomos essas limitações do corpo físico, com equívocos que cometemos em existências pretéritas e com equívocos que continuamos cometendo na atual encarnação. Mas as doenças da alma, elas têm sobre nós uma responsabilidade maior. Nós precisamos ter muita atenção nas nossas ações para combatermos as nossas mazelas espirituais e as nossas mazelas da alma. Jesus, como médico dos médicos, ele, além de um grande pedagogo, ele nos dá a receita para todos os nossos males, para todas as nossas mazelas.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma trindade: Deus, Criador, eu, criatura de Deus, e o meu próximo, criatura de Deus. Se eu coloco algo entre a minha conexão com Deus, nesse amor, eu estou quebrando essa trindade. E quando a gente quebra essa trindade, a gente provoca um desequilíbrio. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, os amo imensamente, mas entre eu e Deus, eu não posso os colocar acima de mim. Por quê? Porque eu preciso estar bem, conectada com Deus, para que eu possa oferecer aos meus filhos, estou dando um exemplo, mas pode ser a um amigo, pode ser a um companheiro de vida, pode ser a um companheiro de trabalho, que é o próximo, todo o bem que eu tenho para oferecer. Se eu coloco alguém acima de mim nessa conexão, eu amo mais alguém do que a mim mesmo. Se eu não me cuidar, se eu não me amar, eu não tenho condições de cuidar do outro. Por isso que muitas vezes é importante a gente falar um não. Por isso que é muito importante a gente estabelecer limites. Vamos nos colocar na situação de alguém, e aqui provavelmente alguém deve estar nessa situação, de ter que cuidar de algum idoso, né? Ou de alguém que se encontra doente ou acamado. Se a pessoa não se cuida, se a pessoa não toma remédio, se a pessoa não está bem com ela mesma, ela vai ter condições de cuidar do doente? Não. Então a gente vê muitas vezes que muitos cuidadores vão antes daqueles que são cuidados. Por isso que é importante o autocuidado. Isso não é narcisismo. Isso é se respeitar, se amar, para poder ter condições de oferecer amor, e um amor equilibrado. Esse amor equilibrado não é aquele amor sem medidas, não é aquele amor que tem que suportar tudo, é aquele amor que tem limites, é aquele amor que oferece limites. Então o pai e a mãe que oferece limites aos filhos é aquele que realmente ama. Porque aquele que acha, né, e a gente está vendo muito isso, né, nos adolescentes e jovens que a gente está recebendo nas escolas. Os pais dão toda a razão aos filhos, impõem aos filhos uma posição em que eles não estão. Então eles não têm limites, eles não têm respeito, eles não conseguem entender que eles precisam ter uma zona limítrofe. Então o desequilíbrio acontece até dentro de casa. E é muito comum, porque a gente ouvia dos nossos avós, dos nossos pais assim: senta e come o que tem. Ah, mas isso eu não gosto disso. Se não gostar disso, você vai ficar sem comer. Hoje os pais perguntam: o que você quer comer? Eu ouvi isso do Cortella, se eu não me engano, e eu achei o máximo. O que você quer que a mamãe faça para você comer? Não quer dizer que uma mãe não possa fazer um agrado de vez em quando a um filho, né? Mas hoje os papéis estão se invertendo. E as pessoas não estão se cuidando, estão ficando sobrecarregadas, porque não conseguem satisfazer todos os desejos e vontades de todos que estão à sua volta, e estão adoecendo cada vez mais emocionalmente. Eu vou pedir a vocês que pensem em 5 pessoas. 5 pessoas em que vocês
dariam até a própria vida por elas, que vocês fariam o que vocês pudessem fazer para fazê-las felizes. Pensaram em 5 pessoas? Pensaram? Quem se colocou nessa lista? Adriana? Não, parabéns. Show! Exatamente isso que a gente tem que fazer. Se colocar na lista. Porque a gente tem que ter esse autocuidado. A gente tem que ter esse auto-amor. A gente precisa fazer de tudo que a gente pode fazer para estar bem, para oferecer àqueles que nos cercam bem, amor e equilíbrio. Os antigos tinham um ditado, coloquei aqui também para a gente poder refletir. Se um passarinho pousar em sua cabeça, não permita que ele faça ninho. Os antigos diziam muito isso. Porque a gente sabe que um mau pensamento, quando vem à nossa cabeça, se a gente for alimentando ele, ele vai crescendo, ele vai se aninhando e vai ficando às vezes até perigoso. O Rossandro Klinger contou uma história que eu achei interessantíssima. Ele contou que quando ele fez o ginásio, né, que hoje a gente chama de ensino médio, quando terminou, ele tinha um amigo, durante o ginásio era um amigão dele. Quando eles foram fazer o vestibular, que na época era vestibular, ele fez para psicologia e o amigo fez para medicina. E eles tinham um hábito, cultivaram um hábito, fizeram uma combinação de que depois de 10 anos eles se encontrariam novamente. E cada um foi para um lado, né? Estudar. E depois de 10 anos eles se reencontraram. A turma do ginásio se reencontrou. E esse amigo, sentado com o Rossandro, conversando, falou: Rossandro, eu tenho uma história para te contar. Eu que me achava ateu, me deparei com uma situação na medicina incrível. Rossandro, quando eu me formei médico, eu fui para o interior da Paraíba, para uma cidadezinha de 5.000 habitantes. Fui trabalhar no PSF, porque eu queria adquirir experiência, ficar cascudo na medicina. E trabalhando no PSF, numa cidadezinha de 5.000 habitantes, você conhece todo mundo? E eu tratava dos 5 filhos de uma jovem senhora. A menina devia ter uns 30 e poucos anos, 33, 34 anos no máximo. E as crianças, que eram uma escadinha, eu tratava no PSF. Até que um dia ela chegou reclamando de dores abdominais e de forte fluxo sanguíneo. E eu falei com ela assim: então eu vou te examinar. Quando eu examinei, médico recém-formado, eu percebi pela coloração, já uma tumoração aparente, que ela estava com um câncer no útero. E não tinha muitos recursos. Imagina, naquela época, um PSF no interior da Paraíba, numa cidade de 5.000 habitantes. Ele ficou com medo de dar o diagnóstico, porque era inexperiente. Falou: gente, se eu estiver equivocado? Chamou um amigo que também trabalhava no PSF, para que junto com ele examinasse novamente a mulher. O amigo olhou para ele com aquele olhar: é o que você está pensando? Ele falou para a mulher então, falou assim: olha, você faz o seguinte, amanhã você vem, porque eu vou fazer um encaminhamento para você ir para a capital, porque lá você vai ter
recursos para poder fazer outros exames, para a gente poder saber o que está acontecendo com você. E não deu o diagnóstico. Mas ligou para o professor dele da universidade, da faculdade, e contou para o professor o aspecto do útero da jovem senhora, o que ele tinha visto, e o médico falou, não, é isso mesmo que você está pensando. Provavelmente 99% de chances de ser câncer. No outro dia, aparece a moça no PSF para pegar o encaminhamento. A moça vira para ele e diz assim, doutor, eu não quero que o senhor fale o que eu tenho. Não precisa me falar. Eu quero que o senhor me dê o remédio para eu ficar curada. O senhor sabe que eu sou órfã? Não sabia. Pois é, eu sou órfã. E o senhor sabe que eu tenho 5 filhos? Ele falou, sei, porque eu os conheço, eu trato deles aqui no PSF. Pois é, meu marido me abandonou e me deixou com as 5 crianças. Eu não tenho ninguém pelas crianças. Eu não posso e não vou morrer. Eu quero um remédio para o senhor me curar. E eu não precisa falar comigo o que eu tenho. Porque ele, assim, se apiedou daquela mulher. Ele sabia que a mulher não tinha condições de ir nem para a capital. Ele pegou e receitou remédio para dor. Porque ela estava começando a ficar sintomática. Mas ele sabia que ia piorar. Então ele passou o medicamento para dor. Sabia que ela não tinha condições de comprar. Ele adquiriu os remédios e conseguiu algumas amostras grátis e deixou com a mulher. Dias depois, ele recebe a notícia que ele tinha passado numa residência e foi para uma cidade para fazer a residência. Depois que ele fez a residência, ele quis voltar àquela cidadezinha para rever os amigos que ele tinha feito no PSF, rever aquela comunidade com quem ele teve, uma relação de amizade. E quando ele chegou no posto do PSF, para surpresa dele estava a mulher. Isso mais de 3 anos depois. Saudável, corada, bem, com os filhos. Ele falou, de início eu pensei, estou vendo um espírito. Mas eu não acredito, não é espírito. E a mulher chegou perto dele e disse, doutor, que bom te ver. E ele falou, nossa, mas como é que você está bem? Ficou espantado, né? E ela disse assim, mas aquele remédio que você me deu foi tiro e queda. Meses depois eu já não sentia mais nada, o fluxo sanguíneo normalizou, eu fiquei muito bem, graças a Deus, as crianças agora estão crescendo, saudáveis. Ele falou, Rossandro, como pode isso? Para a medicina isso não tem explicação. E o Rossandro disse o seguinte para ele, Deus sempre tem o melhor para oferecer, mas nem sempre a gente está pronto para receber. Essa mulher estava pronta para receber o melhor que Deus podia oferecer. Não, o Rossandro ainda disse, não sabemos se é a cura definitiva. Foi a cura definitiva, mas pelo menos até os filhos terem mais independência. Deus, de alguma forma, estava auxiliando, através dos médicos da espiritualidade, aquela mulher a sobreviver para cuidar dos seus filhos até que eles ficassem pelo menos independentes. Essa frase é importantíssima. Quando um passarinho pousar, não deixe ele fazer ninho. Porque se pousa um passarinho do desânimo, a gente se entrega. Se pousa o da descrença, a gente se entrega. E nós precisamos nos apegar à esperança. Nunca é tarde para quem tem esperança. Nunca. Outro caso também muito interessante foi um caso que aconteceu com um amigo do Chico.
Vamos beber água, vou contar a história. Vamos beber água, vou contar a história. Esse amigo do Chico, ele era de São Paulo e descobriu um câncer num estágio bem avançado e já estava fazendo químio e ia começar também a radioterapia. O que ele fez? Ele ia assim frequentemente a Uberaba. Ele viu que a químio já estava deixando ele, né, bem enfraquecido. Ele falou: eu vou me despedir do Chico. E chegou para o Chico e disse: Chico, eu vim me despedir porque eu estou com câncer num estágio muito avançado. A quimioterapia eu comecei a fazer e ela abate muito a gente. E a viagem é longa de São Paulo até aqui Uberaba. Então eu quis vir me despedir de você, te dar o último abraço. O Chico levantou, deu um abraço forte e disse: vai, meu filho, vai com Deus. Se eu chego para o Chico e falo: Chico, eu estou começando um processo de químio, vou fazer uma rádio, vim me despedir de você. O Chico me dá um abraço e fala: vai com Deus, minha filha. Eu já ia preparar todo o esquema, que o negócio não estava bom mesmo, né? E ele saiu, quer dizer, ele esperava no fundo que o Chico falasse: não, meu amigo, tenha fé, vai dar certo. Ele então foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, na casa espírita que ele frequentava, um espírita bocudo, porque sempre tem um bocudo, disse para ele assim: ó, meu irmão, a gente sabe que seu processo de desencarne já está, né, se aproximando, porque, né, você não está bem, a gente vê que você está muito abatido e tem, gente, tem sempre aquele que comenta alguma coisa que a gente não quer ouvir, né? Você já ouviu falar no Frei Luiz, no Rio de Janeiro? Dizem que eles fazem cirurgia espiritual. Por que você não procura saber como é e dá um pulo ao Rio, no Frei Luiz? Quem sabe? Ele falou assim: não me custa nada, já estou mesmo numa situação complicada, difícil, vou sim. Vai me fazer bem, de qualquer forma vai me fazer bem. Vou receber boas energias, passes. Ele ligou para o Frei Luiz, viu como marcava, marcou a data, foi para o Rio, ficou num hotel. Se arrumou, tomou banho, se arrumou. Quando ele estava descendo, e o câncer era no intestino, quando ele estava descendo o hotel, ele teve uma dor de barriga muito forte, se sujou. Teve que subir o hotel rapidinho, tomar um banho de novo, se trocar, descer para conseguir outro táxi. E ele precisava chegar na hora certa, porque no Frei Luiz eles distribuem senha. E se ele não chegasse na hora certa, ele ficaria sem a senha. Desceu correndo, custou conseguir um táxi. Naquela época não tinha Uber, conseguiu um táxi. E ele falou assim, falou com o taxista: eu estou meio desanimado agora, porque eu preciso ir num lugar, mas eu acho que vou chegar atrasada em Jacarepaguá, nós estamos um pouco longe. O motorista virou e disse assim: para onde o senhor vai? Eu vou no Frei Luiz. Eu frequento lá, eu conheço um atalho. E foi pelo atalho, chegou no Frei Luiz. Quando ele chegou no Frei Luiz, a última senha já tinha sido distribuída. Falou: puxa vida, sair de São Paulo, olha o sacrifício, ficar no Rio, tal. Ficou triste, como qualquer um de nós ficaria. Quando toca um Nokia tijolão, naquela época, né? Aquele que tinha aquela anteninha. Uma pessoa atende e fala: não, mas eu estou aqui no Frei Luiz, não vou não. Mas eu tenho que ir. Não, mas eu vou perder minha senha, acabei de receber minha senha.
Vou ter que ir. Desligou. Pegou a senha, entregou para ele. Falou, meu amigo, você foi o último a chegar aqui, toma a senha. Porque houve um imprevisto, eu vou precisar voltar para casa. E ele, então, conseguiu a senha para ser consultado. Quando ele entrou na cabine, né, e ele ficou ali observando até ser chamado. O jardim, dizem que tem um jardim muito bonito, é em meio à floresta de Jacarepaguá, diz que é uma ambiência, né? Tem uma ambiência muito boa, e ele ficou ali encantado com aquela ambiência, com o jardim, com o local, observando aquilo tudo. Quando ele foi chamado para a cabine, o médium, incorporado com o espírito do Dr. Fritz, virou para ele, Dr. Fritz, e disse assim, você está observando tudo? Ele falou assim, estou encantado. Que jardim bonito, que lugar bonito, meia floresta. Estou encantado com a ambiência, essa luz azul, como a gente está vendo aqui, né? Jesus nessa imagem maravilhosa. E o Dr. Fritz disse para ele, não é isso que eu estou te perguntando. O Dr. Fritz, ele é sincero até demais, né? Não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando se você observou o sacrifício que a espiritualidade teve para te trazer até aqui. E começou a falar tudo que ele tinha passado naquele dia, como que eles tinham inspirado aquele taxista a chegar naquela hora para buscá-lo, né? Aquela pessoa que não estava precisando tanto quanto ele, ter uma emergência em casa para poder ceder a ficha para ele poder ser consultado. Então você está observando o trabalho que a espiritualidade teve para você estar aqui nesse momento? Então, assim como ele precisou ser alertado sobre isso, nós também precisamos ser alertados sobre isso. Como a espiritualidade tem trabalho conosco. Como Deus tem sempre o melhor lugar para oferecer e nós estamos teimando em não aceitar esse lugar. Porque nós não estamos nos colocando à disposição de Deus. O Rossandro conta que ele foi convidado a fazer uma palestra, ele e o Cortella, num banco que é uma multinacional. E eles foram convidados a fazer 50 palestras nesse banco. Só para os altos gerentes do banco, os gerentes regionais. Então eles fariam 50 palestras, porque eles fariam palestras para 5 gerentes de cada vez, para 5 gerentes regionais por vez. Eles não queriam, o banco não queria uma palestra que fosse para todos os gerentes regionais. Eles queriam especificamente de 5 em 5 gerentes regionais. E quando o Rossandro foi falar para um grupo de 5, aquele que tinha o cargo maior virou para o Rossandro, antes dele começar a palestra, e disse assim, você vê, eu sou responsável por inúmeros funcionários do banco. E eu sempre chamo a atenção de todos eles e digo assim, eu comecei por baixo, eu era office boy do banco, hoje eu estou sentado na cadeira mais alta como gerente regional. Estudem, trabalhem, se esforcem, se dediquem para vocês alcançarem sentar naquela cadeira. Você acredita, Rossandro, que um virou para mim e falou, quem disse que eu quero sentar na sua cadeira? É desanimador, porque a gente quer oferecer o melhor lugar e a pessoa não quer se sentar no melhor lugar. Assim é Deus. Deus quer nos oferecer o melhor lugar, não em posição de destaque aqui na terra, não. Mas o melhor lugar onde a gente se sinta em paz conosco mesmo, onde a nossa consciência pode estar tranquila,
né? Onde a gente possa estar firme para passar pelas dificuldades da vida, conscientes para entender os desígnios da vida, né? Esse é o lugar que Deus quer nos oferecer. E às vezes a gente teima em não aceitar. Então, as nossas doenças do corpo físico, muitas das vezes nós trazemos de experiências equivocadas do passado. Mas nós às vezes teimamos em agravá-las. Ou então, nós poderíamos ter atitudes que amenizariam esses gatilhos hereditários que nós temos, e ao invés de fazer isso, nós às vezes buscamos agravar as situações. E para fechar, eu vou contar a última história de um livro que quem não tem, por favor, busque, compre, consiga. Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. É fantástico esse livro, fantástico. E tem uma história de Miriam. Jesus estava pregando num lugar muito afastado de Cafarnaum. E muitas pessoas buscavam Jesus, né, para ouvi-lo, para receber curas, para estar naquela presença. O magnetismo do Cristo atraía multidões. E ele estava nesse lugar ermo, cercado por essa multidão, à beira da praia. Quando ele termina de falar, uma chuva, um temporal se forma, mas muito forte, as nuvens muito pesadas. E os pescadores daquela região afastada queriam que Jesus pousasse na casa deles. Ah, Senhor, durma lá em casa, fique lá em casa, eu lhe hospedo os seus companheiros. Quem não ia querer, quem ia querer perder essa oportunidade? Ninguém. Mas Jesus disse, não posso, eu vou seguir viagem. Os seus companheiros acharam que Jesus não estava bem. Seguir viagem como? O céu estava fechado, nuvens pesadas. E Jesus dizia, eu tenho que seguir viagem. E eles foram se afastando, se despediram daquela multidão e foram se afastando junto com Cristo. Os 12 acompanhando Jesus. Quando mais à frente, bem mais à frente, eles encontram uma casinha, lá num canto ermo. Jesus vai se aproximando e chama, né, pelos moradores. E um casal vem receber Jesus. E o casal se espanta porque o cão era muito bravo. O cão anunciava qualquer um que chegasse perto da casa. Mas o cão veio abanando o rabo e se enlaçando pelas pernas do Cristo. A mulher olhou para o marido e disse assim, deve ser o Filho de Deus. Provavelmente é o Filho de Deus, porque dizem que ele está nas proximidades. E o marido fala, fica quieta, mulher, vamos observar. E eles então recebem Jesus, era uma casa simples, mas Jesus percebe tudo muito bem cuidado. E eles então oferecem pão, oferecem um pouco vinho que tinha, oferecem peixe, azeite. Jesus se alimenta, os discípulos se alimentam, mas os discípulos percebem que Jesus estava especialmente calado naquela noite. Jesus não perdia uma oportunidade para falar do Pai. E ali ele não tocou em assunto nenhum, ele se alimentou, somente agradeceu
e se retirou para dormir. A mulher tinha preparado as esteiras para que eles pudessem repousar e ele apenas agradeceu e se retirou para dormir. Os discípulos acharam estranho, mas também cansados, adormeceram. No outro dia, Jesus acorda e vai. Essa casa ficava num alto e dessa casa via-se o mar lá adiante. E Jesus ficou ali contemplando aquela paisagem, calado. Quando ele observa no fundo do quintal um quarto afastado. Também observou o capricho do jardim. E ele foi se aproximando daquele quarto. O dono da casa, com medo, tenta impedir que Jesus avançasse. Mas quem conseguia impedir o mestre? Ninguém. O olhar, o magnetismo que Jesus tinha, fez com que aquele homem se afastasse e permitisse que Jesus adentrasse aquele quarto. Deitada numa cama muito simples, coberta com um lençol roto, estava Miriam, uma menina de 15 anos aproximadamente. Jesus puxa aquele lençol simples, senta-se à beira da cama e a menina estava com o corpo todo chagado de lepra, o rosto desfigurado, as mãos encarquilhadas, o corpo todo ferido. Era uma cena dolorosa. Jesus senta e observa. O pai, o dono da casa, tenta se explicar para o mestre. Senhor, a minha mulher durante muitos anos tentou engravidar e não conseguia. Até que Deus nos deu a bênção de sermos pais. Nasceu Miriam, uma menina linda, alegre, era a alegria da casa. Quando se aproximou os 8 anos, mais ou menos, de idade, ela começou com uma indisposição, que nós julgamos ser uma indisposição simples. E como moramos muito afastados, não procuramos de imediato um atendimento melhor. Logo as manchas começaram a aparecer. E nós então criamos um cenário, Senhor. Eu falei para os pescadores na beira da praia que eu tinha pegado a minha filha de madrugada e tinha levado ela comigo para pescar. E que por uma infelicidade o barco tinha virado e que ela tinha se afogado. Por dias os pescadores procuraram o corpo da minha filha. Eu e minha mulher fizemos essa encenação, Senhor, não é porque somos ingratos, é porque sabemos que quando numa comunidade um leproso é detectado, ele é levado para o vale dos leprosos e nós ficaríamos separados de nossa filha. Aqui, Senhor, nós estamos próximos dela e ofertamos um alimento, mesmo que simples, a limpeza diária. Nós estamos juntos com ela diariamente, Senhor. Por isso fizemos isso. Mas se és filho de Deus, se realmente és o filho de Deus, cure a minha filha. Jesus só observava. E como Jesus tinha a capacidade de ver além do corpo físico, Jesus vê Miriam numa vida passada sob a roupagem de um príncipe do Egito. Esse príncipe do Egito, futuro faraó, se enamorou de uma moça simples, de uma plebeia.
Essa moça morena dos olhos verdes o encantou profundamente. E ela era filha de um escriba e auxiliava o pai na escrita, o que era raro, porque mulheres não tinham essa tarefa. Esse futuro faraó, pediu a um amigo que contratasse esse escriba, junto com a filha, para fazer cópias de uns manuscritos. E começou, então, a frequentar diariamente a casa desse amigo para estar na presença dessa moça, dessa linda morena dos olhos verdes. De início, a moça percebeu a intenção do jovem faraó e tentava de todas as formas evitá-lo. Mas um dia seu pai adoeceu e ela ficou na função das escritas. E ela já estava enamorada também do faraó. E ela cedeu aos caprichos do faraó. Foi uma noite em que ela pensou ser a criatura mais amada da terra e mais feliz de toda a terra. No outro dia pela manhã, chega à residência desse amigo, aonde ela e o pai ficavam hospedados para poder fazer a escrita, um presente, uma joia muito rara, e um bilhete escrito pelo faraó. As serviçais da casa disseram para ela: ele faz assim com todas as conquistas que ele tem. Ele engana as moças, conquista, consegue o que deseja, depois manda uma bela joia que elas poderão vender e fazer a vida financeira e viver muito bem. E nunca mais as procura. Ela entrou em profunda tristeza. O trabalho foi terminado, foi entregue ao faraó. Ela então foi para a comunidade onde ela vivia. E na comunidade onde ela vivia existia um amigo de infância que era apaixonado por ela. Ela então aceita se casar com esse amigo de infância. Só que o faraó tentou de todas as formas esquecer aquela morena dos olhos verdes, que realmente o encantou. Teve várias aventuras, várias conquistas com belas mulheres, mas nada fazia com que ele esquecesse aquela jovem. Ele então procura por ela e descobre que ela estava casada. E no momento de ira, de fúria, ele prende essa jovem e seu marido, seu jovem marido, e joga os dois num calabouço, aonde pouco tempo antes havia morrido com um problema de pele um prisioneiro. E esse jovem casal preso ali naquela masmorra, foi obrigado a se deitar sobre aquela palha que estava infectada com aquela doença. Adquiriram a doença e logo morreram, principalmente por falta de higiene. Jesus viu esse momento de Miriam. Miriam tinha sido esse jovem faraó. E Jesus impõe as mãos, sem fazer julgamentos, sem fazer distinção, impõe suas mãos e pede ao Pai que curasse Miriam. E o corpo de Miriam foi ficando limpo, as chagas foram desaparecendo. E Jesus vira-se para os discípulos e diz: o amor realmente
cobre uma multidão de pecados. Porque aquele casal, o pai e a mãe de Miriam na atual existência, tinha sido aquele jovem casal que tinha sido condenado à masmorra por Miriam e que tinham aceitado receber como filha do coração aquela criatura que buscava se regenerar. Porque Deus tem sempre a melhor cadeira para a gente sentar. Basta que a gente busque o caminho para se sentar nela. E aquele jovem faraó, arrependido de tudo que tinha, teve várias experiências na carne, mas pediu a Deus que reencarnasse na presença daqueles dois amores verdadeiros que o acolheram ali como filha, né? Porque reencarna como Miriam, oferecendo a ela todo o amor que eles poderiam oferecer. Então que a gente também busque fazer todos os esforços possíveis para alcançar, para sentar na cadeira que o Pai tem reservado para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, inspirados nessa imagem de Jesus nos estendendo os braços. Agradecer a Deus, a esses amigos incansáveis da espiritualidade, que apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas displicências, apesar dos nossos tropeços, nunca desistem de nós. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por estar conosco, como nos prometeu que estaria até o fim dos nossos dias. Te pedimos a proteção e o amparo, Mestre amado Jesus, para todos que aqui estão, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que todos que aqui estão, ao voltarem aos seus lares, Senhor, possam levar os lenitivos do amor derramados por esses trabalhadores deste ponto de luz que é esta casa espírita. Obrigado por tudo, Mestre, e fique conosco como sempre tem estado, hoje e sempre, que assim seja. Oh